Seja bem-vindo, Renato, Natália. Deus abençoe. Muito bom. Acho que está tudo certo. Antigamente era só sentar e falar, agora tem de organizar tudo. Você, lá na Coinonia também é assim, cheio de tecnologia? É uma coisa. Não, são mais simples. São mais humildes. É uma alegria ter o Ismael aqui. A gente é amigo desde muitos e muitos anos. É uma alegria muito grande tê-lo aqui. É um cara de Deus. Um cara de Deus. É gente boa toda a vida que a gente guarda no coração. Muito bom. Muito bem, Hebreus 9. Então, nós estamos estudando Hebreus e a gente já sabe que a grande mensagem de Hebreus é: vale a pena morrer por Jesus Cristo. Os hebreus estavam com medo porque eles estavam morrendo por serem cristãos, e aí essa carta é uma carta com um único objetivo: levá-los a ter consciência de que o Cristo, de que Jesus de Nazaré é o Messias e de que vale a pena morrer pelo Messias. É simples assim. Porque tudo que você disser sobre o Messias é extraordinário, é verdadeiro, mas vai restar sempre a grande pergunta: vale a pena morrer por isso? Porque essa é a pergunta mais séria da vida. Os seres humanos são muito práticos com a vida, e a forma mais prática que existe de lidar com a vida é a morte. Então os poderosos matam, e na verdade os seres humanos matam por qualquer motivo, porque essa é a forma mais prática de lidar com a oposição, de lidar com os diferentes, de lidar com os opositores. É a forma do diabo, é a forma do inferno. Não tem espaço para diálogo, não tem espaço para perdão, não tem espaço para convivência. A forma mais prática de resolver a vida é matar. E isso é que é o terror que se abate sobre a humanidade. A humanidade tem sido construída sobre um mar de sangue. A história é uma história de como o sangue humano foi vertido, como os seres humanos se matam o tempo todo, por N razões, por N razões. E essas razões, na verdade, são meras desculpas. Certo? Meras desculpas. Ora é por causa da diferença racial, ora é por causa da diferença de gênero, porque é mulher, ora é porque é de uma outra nação, ora é porque tenho o que eu quero, então eu vou lá e tomo. Essa tem sido a história da humanidade. Então a humanidade mata fácil. Mata fácil. Infelizmente. A gente vê isso todo dia, em todo lugar. No Brasil, então, é assustador. É assustador como no Brasil se mata assim, sem crise. É mais uma notícia no jornal, é mais uma história. E as notícias nos jornais, elas são extremamente frias. Porque por detrás de cada notícia tem uma história. Tem pais, tem filhos, tem irmãos, tem amigos, tem uma história, mas você nunca sabe isso. Você só sabe que uma bala se perdeu, ou que a violência simplesmente assumiu o controle, ou que o pessoal chegou e já chegou atirando. Então,
percebe o quê? Que os seres humanos matam fácil. Agora, o contrário é mais denso, que é perguntar pelo que os seres humanos se dispõem a morrer. Pelo que os seres humanos se dispõem a morrer. Quando você encontra a razão pela qual o ser humano se dispõe a morrer, você encontrou a razão da vida dele, a razão da existência dele, a razão do porquê ele está se movendo no mundo, porque ele está disposto, por isso que ele acredita, por isso que ele prega, por isso que ele tenta viver, ele está disposto a ir às últimas consequências. Então, o livro de Hebreus foi escrito para dizer aos irmãos hebreus que Jesus Cristo é esse motivo, que por Jesus Cristo vale a pena tudo. Deixar a vida, deixar as propriedades, deixar tudo. Tudo vale a pena por Jesus. Essa mensagem, que tudo vale a pena para Jesus, não é uma mensagem simples. Principalmente nos dias em que todo mundo está transformando Jesus no grande gênio da lâmpada. Que se você souber dizer as palavras certas, ele fará o que você quiser que ele faça. E é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando em Hebreus do que é a fé. Vocês sabem que Hebreus é um livro que o tempo todo vai falar sobre o que é a fé. Em Hebreus, a fé é uma convicção. A convicção, uma certeza absoluta. E uma convicção absoluta dos efeitos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a certeza do que se espera e a convicção do que já foi feito. Que o que Cristo fez é suficiente. Neste século que nós estamos vivendo, surgiu uma nova teologia sobre a fé. A fé, nessa nova teologia, é um poder. Durante milênios, a fé para a igreja é uma convicção dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo segreda ao seu espírito que você é filho de Deus, é filha de Deus, e que tudo que precisava ser feito para que você fosse declarado justificada ou justificado foi feito pela morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo veio morar em você. Você tem uma nova natureza humana que é coparticipante da natureza de Deus, que foi dada a você por Jesus Cristo. Você foi criado de novo a partir de uma nova matriz que é Jesus de Nazaré, o Senhor, o Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que veio em carne para nos libertar, para nos fazer ser criados de novo, novo nascimento, a partir de uma nova matriz, que é o último Adão, como nos informa o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E isso tudo é recebido pela fé. Quando essa fé nasce em você, com ela vem todos os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. Com o passar do tempo, principalmente nesses últimos tempos, no último quadrante do século XX e início do século XXI, houve uma mudança substancial na compreensão do que seja fé. E irmãos e irmãs começaram a ensinar que fé é um poder sobre Deus, que você decreta, ele faz, você determina, acontece,
e você encurrala Deus porque você tem fé, então Ele tem de te obedecer. Simples assim. Então, isso é totalmente contrário ao que o livro de Hebreus ensina. O livro de Hebreus ensina exatamente o contrário. O livro de Hebreus ensina que houve uma aliança. Uma primeira aliança e agora uma segunda aliança. Que a primeira aliança foi também às custas do sangue da expiação. Como a gente já viu N vezes, na primeira aliança, você não era perdoado, você era substituído. Levava um animal e o animal morria no seu lugar. E isso se você tivesse quebrado a lei acidentalmente. Se fosse intencionalmente, não haveria expiação. Isso na primeira aliança. Porque a primeira aliança tinha um objetivo só: formar um povo para trazer Jesus Cristo. Formar um povo para trazer o Messias. Era esse o objetivo. Agora, o livro de Hebreus diz que nós temos uma segunda aliança. Uma segunda aliança. Essa segunda aliança é a aliança celebrada no sangue e no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Essa aliança é a aliança que propõe um novo nascimento, uma nova criação. Então ele diz o seguinte, que a primeira aliança foi celebrada a partir de uma sombra. A partir de uma sombra. Por isso que você teve muitos teólogos na primeira parte da vida da igreja que abraçaram Platão. Porque eles entenderam que a primeira aliança era uma sombra. E aí começaram a achar, principalmente Justino, chamado Justino Mártir, começaram a achar que os filósofos gregos também tinham sido inspirados. O tempo todo. O Justino chegava quase a considerá-los semelhantes aos profetas. Um exagero assustador. Não só um exagero assustador, como absolutamente fora de propósito. Quando Alexandre o Grande chegou em Israel, ele levou os seus filósofos, os alfarrábios dos seus filósofos, as falas dos seus filósofos, etc. E quando ele chegou lá, ele vinha de uma série de vitórias. E cada lugar em que ele se instalava como imperador, ele helenizava, ou seja, ele mudava a cultura. Por quê? Porque os seus filósofos eram superiores. Então ele chegava numa dada cultura e começava a ensinar o que os seus filósofos tinham dito. E o Alexandre era o protótipo do rei filósofo, porque ele se sentou aos pés dos grandes filósofos, de Aristóteles e outros. Então ele era o protótipo do rei filósofo que os gregos tanto buscavam. Tá certo? E que inclusive permitiu a obra de Maquiavel, o príncipe, que vê no Alexandre o rei filósofo. E aí quando ele chega em Israel, que ele começa a falar dos seus filósofos, etc., os rabinos de Israel começam a abrir os profetas. Quando você abre os profetas e compara com os filósofos gregos, os profetas hebreus fazem os filósofos gregos parecerem coisas de jardim de infância. Os profetas
esbanjam sabedoria. Eles não são sábios, eles esbanjam sabedoria. Os profetas dizem o que aconteceu no universo. Em primeiro lugar, os profetas dizem como aconteceu o universo. Depois eles dizem o que aconteceu no universo. Depois eles explicam o que foi que aconteceu com a humanidade. Depois eles dizem que universo que nós estamos. Depois eles simplesmente derrubam toda a idolatria. Aí eles falam de uma majestade absolutamente inalcançável. Isso, meu irmão. Muito bem. De uma majestade absolutamente inalcançável. É assim, é ridículo. É ridículo Aristóteles dizendo o homem é um animal sem plumas, e ouvir Moisés dizendo e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Dá licença, você não vai comparar isso com aquilo. Certo? Você não vai comparar o que Moisés disse com o que Aristóteles disse. Aliás, nem Diógenes aguentava Aristóteles, não é? O Diógenes não chegou lá no meio do Aristóteles enquanto ele estava andando com seus discípulos com o frango depenado e jogou o frango no meio dos discípulos do Aristóteles e disse: eis aí o teu homem. Então, é absurdo, ridículo, não faz o menor sentido. Mas os irmãos, por causa dessa ideia e verdadeira, lógico, de que a primeira aliança foi feita a partir de uma sombra. Por que a partir de uma sombra? Porque o Senhor apareceu a Moisés, e lembre-se, toda vez que diz o Senhor apareceu a Moisés, é o Messias pré-encarnado. Porque a Trindade não fala senão por meio do Cristo. Tá certo? Então, desde o princípio, todas as vezes que você ouviu a voz da Trindade, foi o Cristo que falou pela Trindade. O Cristo é o meio pelo qual a Trindade fez todas as coisas e manifesta a sua vontade. Tá certo? Eu tenho um poema que eu digo que antes de Deus decidir criar, a Trindade vivia em absoluto silêncio. Porque não havia por que falar. Eles pensavam igual, desejavam igual, queriam igual e se celebravam. E era um silêncio profundo, porque não havia nenhuma razão para falar. Mas quando a Trindade decide criar, um deles se fez a voz. Porque a Trindade decidiu que vai fazer algo para fora de si. Então um deles se fez a voz. Então, no princípio era a voz. A voz estava com Deus. A voz era Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós, porque quando a gente lê a palavra, o verbo, a gente perde a dimensão. Por quê? Porque nós somos iluministas. Nós somos os caras que adoram o texto. No passado, agora a gente adora o vídeo. Mas no passado a gente adorava o texto. Tudo estava escrito. Então quando você ouve, no princípio era a palavra estava com Deus, você pode ser enganado pela sua cultura. Porque para você a palavra é escrita. Bom, porque é a nossa cultura. Então a palavra é texto. Mas aqui nós temos a voz. E disse Deus. É a voz. Então quando Deus decidiu, quando a Trindade decidiu criar, um deles se fez voz. E começou a dizer a vontade da Trindade. E a vontade da Trindade foi se manifestando. Assim nasce o universo. Perto disso, os filósofos gregos são pálidos. Pálidos. Sim, desculpa.
Foi aí que vocês chegaram? É isso que os rabinos fizeram quando Alexandre abriu os filósofos e os rabinos começaram a abrir os profetas. Começaram a dizer, mas foi até aí que vocês chegaram? Por isso que Israel foi o único dos países conquistados por Alexandre que não foram helenizados. Não estavam. Não dava para dizer Aristóteles tem mais luz do que Jeremias, ou do que Moisés, ou do que Isaías, que fala da circunferência da terra, das medidas dos profetas que já sabiam do pi, que todo mundo que sabe matemática sabe que esse troço aqui é o nó górdio da matemática. Já sabia disso, já sabia do número que aparece em toda a criação, já sabia de como que a criação é totalmente circular. Tudo isso os profetas disseram. Não dá nem para comparar. Dá nem para comparar, é ridículo. Então, o Hebreus está dizendo o seguinte: a primeira aliança era sombra. Sombra por quê? Porque Moisés viu, o Cristo mostrou para Moisés um modelo. Ele disse para Moisés: vai lá e faz segundo esse modelo. Ele fez. É o grande tabernáculo. Inclusive o tabernáculo falava mais de Deus do que o templo, porque o templo era imóvel e o tabernáculo era móvel. E Deus não é um Deus que você vai, é um Deus que vem. Melquisedeque foi a Abraão, Deus veio a Adão, o Cristo veio à humanidade. Porque não tem como ir a Deus, só tem como Deus vir. Porque Deus habita em luz inacessível. Tá certo? É luz inacessível. Deus não muda e não tem sombra de variação. Se Deus não tem sombra de variação, Deus não pode ser visto, porque a gente só vê a sombra. Tá certo? A gente está se vendo um ao outro porque nós estamos obstaculizando a luz. A luz passa, o que a luz não passou, se vê. Então, se Deus é luz plena, você não vê. Então, ou ele vem, ou você não vai. Desculpa. Ele mora em luz inacessível. Você não vai. É sempre Deus que vem. Por isso que não tem lugar para vaidade no nosso meio. Não tem como. Tudo é iluminação que vem e aí faz de você iluminador. É um negócio impressionante isso. Porque Deus fez de nós seres que iluminam por causa disso. Porque a luz dele vem entre nós por meio do Espírito Santo. Nós iluminamos. Não é? Eu tinha um amigo que era muito esotérico e ele dizia assim: você me parece uma pessoa iluminada. Eu falei: não sou iluminado não, sou luminoso. Iluminado é você que está me vendo. Você que está tendo iluminação, porque eu sou luminoso. Ele falou: você está tirando um olho de mim? Eu falei: não, só estou repetindo o que está na Bíblia. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Você não entendeu ainda o que é que Deus quer fazer. E é por isso que é Deus que vem, não é você que vai.
porque só Ele pode fazer de mim, de você, luzes nesse mundo. Então é isso que Hebreus vai dizer o tempo todo. Ele começa dizendo, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. E foi preparado o tabernáculo, e tinha o candeeiro, e a mesa, e a exposição dos pães, e era chamado de o santo lugar, e depois tinha um segundo véu, e lá você encontrava o tabernáculo, que era o santo dos santos, ao qual pertenciam o altar de ouro para incenso, a arca da aliança estava coberta de ouro, lá tinha uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, disse ele, eu não vou falar. Não vou falar agora pormenorizadamente, porque nem faz mais sentido. Depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços secretos, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Pecados de ignorância. Não são os pecados intencionais. Na primeira aliança não tem expiação, não tem substituto se o sujeito fez intencionalmente. Não tem, esquece. Então, os pecados da ignorância, o sumo sacerdote entrega lá o Cordeiro Pascal, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda caminha, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então o que ele está dizendo? Não é lá o lugar santo. Não é lá o lugar santo. Por quê? Querendo com isto dar a entender que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O que ele está dizendo aqui? Que os pecados são da ignorância, porque eles não têm o Espírito Santo morando neles, porque quando eles tiverem o Espírito Santo morando neles, eles não estarão mais à deriva da ignorância. Entendeu? Oi, Ju, você está boa? Tudo bem? Muito bem, seja bem-vinda. Não é? O Jota se converteu e veio, então? Não tem como saber. Não tem como saber, né? Jota, tá valendo as orações, hein, Jota? Finalmente, hein? A luz raiou, hein? Muito bom. Gente, o Jota é um membro afastado da comunidade, roubou ajuda a gente, de vez em quando ele cai em si, vem. Então, voltando para Hebreus, então eles vão lá na primeira aliança, oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Por quê? Porque o povo não tem o Espírito Santo. Quando tiver o Espírito Santo, a ignorância desaparece. Isso é maravilhoso de um lado e horrível do outro. Por que horrível? Porque quando você encontra um cara que jura que é cristão e vive uma vida largada, você pega esse texto de Hebreus e diz: escuta, o Espírito Santo não está morando em você, não? O Espírito Santo não veio? Porque quem recebe o Espírito Santo se arrepende assim, ó. E se arrepende para nunca mais voltar. O Espírito Santo não está aí? Porque só o Espírito Santo não estando aí que explica essa vida que você leva. Cuidado. Isso é uma coisa que esse texto diz o tempo todo.
E o Espírito Santo não veio porque o primeiro tabernáculo ainda estava erguido, então ainda estamos na velha dispensação, que tem um objetivo só. Qual é? Trazer Jesus de Nazaré para a terra. Trazer o Cristo para a terra. Todo o Antigo Testamento conta como Deus formou um povo para trazer o Messias para a humanidade. Se você perder esse foco, você se perde no Antigo Testamento, você se perde. E você fica tentando tirar a mensagem do Antigo Testamento que não leva para Jesus, não é bíblica. Se perde. E aí quer ser um herói como Davi, quer ser um herói como o Gideão, quer ser um herói como Josué, e não entendeu nada. Não entendeu nada. E pior, fica buscando doutrina no Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento é só sombra. Qual é o corpo que projeta essa sombra? O corpo de Cristo. Aí o Cristo chegou. Olha, se o Cristo chegou, que é o corpo que projeta essa sombra, por que razão se fica falando com a sombra? Imagina um camarada que vem para falar com você, a luz está incidindo sobre você e tem a sua sombra. Óbvio. Aí o camarada, ao invés de conversar com você, fica conversando com a sombra. Ei, sombra. Ei, você. Ei, você. E você olhando para o camarada dizendo, escuta, você está com problema? Eu estou aqui. Você está com problema? Por que você está conversando com a sombra? Então, está acontecendo demais isso. Um bocado de gente fazendo verdadeiras obras primas acerca da sombra. Não faz sentido. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo é o Senhor. Ele chegou. Então não precisa mais ficar olhando para a sombra. Simples assim. Então ele disse, isso era sombra. Então, e aí ele diz uma coisa interessantíssima. É isto uma parábola para a época presente. Parábola. Se você olhar lá, é só para você ressaltar aqui. Se você olha lá e não ressalta aqui, você fica por conta da parábola. E ficar por conta da parábola é um negócio complicado. Eu me lembro uma vez, eu estava em Niterói, preguei sobre o bom samaritano. O samaritano, né? A gente chama ele de bom, mas o texto é só o filho, é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Porque foi a pergunta que o mestre da lei fez para Jesus. Quem é o meu próximo? O mestre da lei era um camarada extremamente interessante, porque ele sabia o que era amar a Deus de toda a força, de todo o coração, de toda a inteligência, de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o entendimento, mas não sabia o que era o próximo. Então Jesus disse, você sabe amar a Deus dessa forma aí e não sabe o que é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Não. Aí Jesus contou uma parábola. E aí, no final da parábola do samaritano, que todo mundo conhece, ele perguntou para o mestre da lei, quem foi o próximo do homem que estava na beira do caminho? Ou seja, Jesus mudou a pergunta. Ele tinha dito, quem é o meu próximo? Jesus estava dizendo para ele, você fez a pergunta errada, você está mal mesmo. Se até a pergunta você faz errado. A pergunta não é quem é o seu próximo, é de quem você deve ser próximo. E você deve ser próximo de todo aquele que você vê que precisa de você. Ou seja, Jesus complicou. Porque a gente sempre pensa que o próximo
o outro. Mas o outro é alteridade, não é proximidade. O próximo é aquele com quem eu tenho um débito. Um débito de amor. Um débito de serviço. Um débito de misericórdia. Um débito de perdão. Um débito de ajuda. Esse que é o próximo. É aquele com quem eu tenho um débito. O outro é a alteridade. Está no mesmo lugar que eu. Ok. Eu respeito os direitos dele, ele respeita os meus direitos. Isso é alteridade. O próximo não. O próximo é proximidade. É aquele com quem eu tenho um débito. Tá certo? Eu fico sabendo que ele precisa de mim, eu tenho um débito com ele. Esse é o próximo. Que é menos do que o fraterno. E que é menos do que a unidade. Né? Que Deus começou propondo que a gente fosse unidade. Então, ser unidade significa que eu olho para o outro e vejo a mim. Ele sou eu. E eu sou ele. Unidade. Então, o que acontece comigo, acontece com ele. Nós estamos juntos em tudo. Aí a gente caiu para a fraternidade. Depois da rebelião. Aí veio para a fraternidade. Fraternidade é, ele não sou eu, mas é meu irmão. É da família. Aí depois a gente caiu para proximidade. Que é, se ele precisar de mim, conta comigo. Ele é meu próximo, se ele precisar de mim, conta comigo. Aí a gente caiu para a alteridade. Ele é o outro. Eu respeito os direitos dele e ele respeita os meus direitos. Aí a gente caiu para adversariedade. Ele é aquele que está disputando comigo. Disputa o mesmo ar que eu respiro, disputa o espaço que eu estou, disputa a cadeira, ele é o que está disputando comigo. Aí finalmente a humanidade caiu para a inimizade. Ele é aquele que eu tenho de matar. Então, quando você olha que a humanidade caiu na inimizade e que o Senhor Jesus Cristo veio para nos levar para a unidade, você começa a imaginar a escada que a gente tem que subir. Graças a Deus, é o Espírito Santo que sobe a gente. Como eu costumo dizer sempre, a gente está numa escada, mas é uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então foi isso que Jesus Cristo disse: vem para mim, vem comigo na escada rolante, que a gente leva você. Por isso que o segredo da vida cristã é não resistir ao Espírito Santo. Porque é ele que leva você. Tá certo? Então, se você resiste ao Espírito Santo, a escada para. A escada para. Se a escada só parar, tá bom. Chato é quando você sai da escada. Aí acabou. Mas quando você estiver na escada, a escada parou, a escada está dando tempo para você. Continua batendo no seu coração. Escuta, filho meu. Escuta, filho meu. Presta atenção. Olha o que você está fazendo. Bota a cabeça no lugar. Olha lá, vê lá. Peraí, ó, você parou a escada. A gente ainda tem um caminhão até chegar na unidade. Você parou na alteridade, filho? Nós vamos para a unidade. Por isso que o Marcelo e o Alex vivem sofrendo o ali. Porque eu fico dizendo, não. Nada de primeira pessoa do singular. Pelo amor dos meus filhinhos. Isso aqui é uma comunidade. É nós que cantamos. E música que fala da glória do Senhor, não da nossa. Porque a gente veio prestar culto. A gente não veio receber culto. A gente veio prestar ao Trino Deus o culto que lhe é devido.
Antes e acima de tudo. A gente não veio buscar porque ele já trouxe. A gente não está aqui. Então, aí ele diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior, versículo 11, tá? Você achar aí o 11. Hebreus 9, né? É o 9. 9. Hebreus 9, 11. Isso. Então, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Agora você sabe por que a gente não participa da Eucaristia humana. Por que a gente não participa da Eucaristia humana? Porque a Eucaristia para os romanos é matar Jesus de novo. Então você vai na sacristia, confessa os seus pecados, e aí o sacristão diz que você está perdoado mediante algumas orações, etc. Você faz as rezas, aí você vai e mata Cristo de novo. Que é a Eucaristia. Toda vez e toda missa. Então, se tiver 3 missas durante o dia, Cristo vai ser morto 3 vezes, porque ele tem de morrer, porque aquele cara confessou o pecado, e aí ele tem de oferecer o substituto. O substituto é Cristo, ele tem de matar Cristo. Transubstanciação. A transubstanciação é a hora que ele vai, então, comer no corpo de Cristo. Toda vez. Toda vez a hóstia vira carne, o sangue vira vinho. Tá certo? Toda vez. Aí nós fomos consultar os pais da igreja e as escrituras, e o texto diz: ele fez isso uma vez por todas. Acabou. E é o sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, tudo que tinha que ser feito foi feito, e tudo que você tinha para receber, você já recebeu. Ah, mas eu não consigo, isso não está fluindo em mim. Pois é, então a escada rolante está parada. Por que a escada rolante está parada? A escada rolante está parada porque tem os negócios que Jesus quer que eu entregue e que eu não quero entregar. Eu não quero ser desse jeito que Jesus falou. Não quero. Eu não quero perder, ficar com raiva de alguma coisa, cheio de razão, e depois o Espírito Santo dizer para você: o fato de você ter razão é uma coisa, você tem razão. Agora, você ficar com raiva por causa disso, você não tem razão. Você tem que pedir perdão porque você se perdeu. Não, eu não quero pedir perdão porque eu me perdi diante de uma coisa que eu tenho razão. E Jesus disse: meu filho, você não entendeu. Você tem razão, isso aqui está errado mesmo. Mas você não pode se perder por causa disso. Ou você trata disso como eu trataria, ou nós estamos com um problema entre nós. Ou você trata disso como eu trataria, ou nós estamos com um problema, filho. Não, peraí, Jesus. Então o senhor está dizendo que mesmo eu tendo razão, eu tenho de te pedir perdão porque eu perdi a estribeira? É, exatamente.
eu vou dizer para você, você tem razão, nós precisamos mudar isso, eu vou te dar toda a força necessária para mudar isso. Mas não desse jeito. Não desse jeito. Um ser humano que vence a si mesmo, diz a palavra, é mais forte do que um general que vence uma cidade. Eu estou aqui para você vencer a si mesmo. Porque se você não vencer a si mesmo, você não venceu nada. É verdade. Você entendeu? Então, aí eu brigo com Jesus. Não, peraí, Jesus, assim também não. Eu disse, como assim também não? Então, para a escada. Vamos acertar isso aqui com ele primeiro. Para a escada, vamos acertar isso aqui com esse menino. E aí, menino? Você tem humildade. E aí, menino? Você não vai reconhecer que esse jeito não é o meu jeito, portanto não é o seu jeito. Você não vai reconhecer que você nasceu de novo. Você não vai reconhecer que você é outra criatura agora. E que as coisas velhas passaram. Que aquele jeito de resolver as coisas não é mais o seu jeito. Você não vai perceber isso? Vai levar tempo ainda. Deixa isso aqui parado. Quanto tempo, filho? Quanto tempo fica aqui? Então, é a ideia do sumo sacerdote dos bens realizados. Está feito, filho. Está feito. Já está aí dentro. Já está em você. Eu já cheguei. Eu cheguei com tudo. Eu não cheguei em partes. Não é uma colcha de retalhos. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é conta-gotas. Tem gente que trata o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como se fosse uma coisa em conta-gotas. Agora eu já recebi 10 gotinhas. Quantas gotas ainda tem nesse frasco? Sei lá, mais umas 100. Então eu já recebi 10. De onde o camarada tirou isso? A promessa foi: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis. E sereis. O ser para o cristão reside em duas realidades: em estar em Cristo e Cristo, por meio do Espírito Santo, estar nele. Portanto, o ser para o cristão reside em estar. Eu estou em Cristo e Cristo, por meio do Espírito Santo, está em mim. Então, quem está em Cristo é. O Espírito Santo descerá sobre vocês e sereis. Pronto, esse é o ser cristão. O cristão é porque está em Cristo e Cristo está nele. Tá certo? Glória a Deus pela língua portuguesa, porque na língua portuguesa dá para dizer isso. Tá certo? Se fosse na língua de Shakespeare, já ia dar um trabalhão aqui. Imagina você passar um sermão todo só para explicar que to be é outro to be. Pensou um trabalhão que dá? Não, nossa língua é abençoada. Língua do céu, está tudo tranquilo. Todo mundo que vai para o céu vai aprender português. Então, entendeu? É o ser. Nosso ser está em Cristo e no Cristo estar em nós. Tá certo? Então, quem está em Cristo é nova criação. O Espírito Santo virá sobre vocês e sereis. Então, é essa a ideia que está aqui.
E isso foi às custas do próprio sangue de Jesus. Bota uma coisa na sua cabeça. O sangue de Jesus não é como o sangue dos touros e novilhos e ovelhas, nada disso. Porque a expiação do Cristo é outro tipo de substituição. O cordeiro no Antigo Testamento, a ovelha, o novilho, o pássaro, enfim, ele ia e era sacrificado, ou seja, ele morria no meu lugar. Então era uma relação judicial. O Senhor Jesus Cristo veio resolver uma questão existencial. Não é uma questão judicial, é uma questão existencial. Depois da rebelião, nós nos tornamos trevas, mortos em delitos e pecados. Tá certo? Não é isso que está escrito? Ok. Então, o grande problema nosso não é ter um animal morrendo no nosso lugar todas as vezes que a gente quebra a lei. O grande problema nosso é sair das trevas. Não é resolver ser perdoado, não morrer porque errou a flecha. Então, o que significa a palavra pecar? Significa errar o alvo. Então, o alvo é esse celular aí na minha frente, que o Alex não ouça. Então, eu vou e atiro nesse celular uma flecha. Ele espera que eu erre. Então, se eu erro, eu pequei, porque eu errei o alvo. Isso é pecado. Aí vem o camarada que mandou eu atirar e disse: e agora? Você errou o alvo, você vai morrer por causa disso. Você não podia ter errado o alvo. Aí eu digo: não, peraí, dá um tempo. Aí ele falou: então é o seguinte, você traz o cordeiro e o cordeiro morre no seu lugar e você tem mais uma chance de atirar o alvo, de atirar ao alvo. Aí errei o alvo de novo, mas um cordeiro vai morrer no meu lugar. Então, não era disso que nós estávamos precisando. Nós estávamos precisando de uma mudança na nossa natureza que fizesse a gente não mais errar o alvo. Porque o problema não é a flecha, é o arqueiro. O arqueiro é que não acerta uma. Então tem de mudar o arqueiro. Tem duas formas de mudar o arqueiro. Simplesmente substitui, joga esse fora, pega outro, ou refaz esse aqui. Então imagina a Trindade diante da nossa queda, e aí a sabedoria da Trindade diz para a Trindade: com esse povo aí não vai dar não. Eles não vão acertar nenhuma vez. Com eles não vai dar não. Qual a sugestão, sabedoria? A minha sugestão é: joga esse fora e faz outro. Sim, mas vamos fazer isso quantas vezes até acertar um que não é do alvo? Não sei. Acho que vamos ter aí algumas milhões de tentativas, mas uma deve dar certo. Aí a Trindade diz: sabedoria, tem alguma outra possibilidade? Aí a sabedoria diz: tem. Se mudar esse camarada aí. Mas mudar como? Uma nova criação.
Não, então vamos fazer uma nova criação. A sabedoria diz, não, mas se fizer uma nova criação a partir do ponto de partida que ele veio, vai dar no mesmo. Qual a sua sugestão, sabedoria? A sabedoria diz, bom, crie uma outra matriz. Uma matriz que não erra o alvo. Bom, ótimo. Então vamos criar uma matriz que não erra o alvo. Sim, mas como que a gente vai saber que ela não erra o alvo? Bom, a gente coloca ela nas mesmas situações da primeira matriz. Se ela vencer onde a primeira matriz falhou, acertamos na matriz, está tudo certo, vamos recriar todos os arqueiros a partir dela. Então tá bom. Mas onde a gente vai achar essa nova matriz? Sabedorias, tem alguma sugestão? A sabedoria diz, não dá para criar. Bom, se não dá para criar, sabedoria, qual é a sugestão? Se um de vocês for. Se um de vocês for e se tornar essa matriz. Aí o filho diz, eu vou. Eu vou lá para ser essa nova matriz e refazer os arqueiros. Então, isso é o que você e eu somos. Pessoas refeitas a partir da matriz que venceu. Por isso que o texto de Hebreus chama aquele período de um período da ignorância. Gente, abrir mão de uma verdade tão profunda quanto essa, sair da centralidade de Cristo, é um crime contra si mesmo. Não é um crime contra Deus, porque não dá para fazer crime contra Deus. Porque para fazer crime contra Deus tem que tocar em Deus. Não, é contra si mesmo. Que é o que a gente diz para o camarada que não acerta nunca, que não quer se arrepender. Você diz, você está querendo se matar? Você está querendo o quê? O que você vai fazer com a sua vida? Olha o que você está fazendo com a sua vida. E aí, por que eu sou assim? Porque você está na matriz errada ainda, amigo. Tem de mudar de matriz. Você tem de ser recriado a partir de Jesus Cristo. E é isso que o livro de Hebreus está dizendo. Simples. Tem uma nova aliança que foi feita no verdadeiro tabernáculo. Uma nova aliança que foi feita no verdadeiro tabernáculo. Então, de uma vez por todas, ele obteve a eterna redenção. Portanto, os sangues de touros, etc, não providenciam isso. Só providenciam você não morrer enquanto não terminar o trabalho de trazer o Cristo aqui. Simples assim. Mas aí, qual é o objetivo da primeira aliança? Trazer o Cristo. E agora, qual que o Cristo chegou? Qual é o objetivo da segunda aliança? Fazer de cada um de nós seres humanos semelhantes a Cristo. Esse é o objetivo. É a sucessão, né? Na filialidade que há em Cristo Jesus, a gente encontra
Alinhamento, consecução e sucessão. Alinhamento porque o filho está totalmente alinhado ao propósito do pai. Consecução porque o filho cumpre todas as etapas que tem de cumprir e vence todas as batalhas que tem de vencer. Certo? E sucessão por quê? Porque ele sai de unigênito para primogênito. Jesus quer ser promovido. Eu quero ser promovido de unigênito para primogênito. Só tem um detalhe. Qual? Todos os meus irmãos e irmãs serão iguais a mim, semelhantes a mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou me oferecer para ser uma nova matriz humana para eles. E é isso que eu e você precisamos aprender com o autor de Hebreus. Nós agora somos resultados de uma nova matriz. Amém? Amém. Esse é um amém xoxo, né? É muito profundo, é lindo. Esse é um amém xoxo. Mas hoje na igreja de Cristo, na nova igreja, esse amém já é demais. O pessoal não consegue nem raspar nisso, já está um amém raspado. Tá certo? Essa é a ideia. Cristo em vós, esperança. Esperança na glória. Era para estar pulando de alegria, como era na igreja primitiva, que ninguém segurava o corpo. O pessoal do Reteté também pulou, né? Aí quem conhece mais isso é o Ismael. O Ismael é que conhece essa turma direitinho. Era tudo amigo dele no seminário. Então, eu conheço pouco. Mas está legal, pelo menos eles pulam. Já é uma coisa ótima. Então ele é o mediador de uma nova aliança. Ele veio para a remissão das transgressões que haviam na primeira aliança, para que aqueles que antes viviam nesse negócio, peca, vai para o templo, peca, vai para o tabernáculo, peca, vai para o tabernáculo, peca, vai para o tabernáculo, não precise mais viver assim. Porque antes era assim, né? Você ia lá, você ficou com inveja do cabelo do vizinho. Aí, como invejar é pecado, você vai lá e leva uma ovelha para morrer no seu lugar. Aí você volta do templo, lá no seu camelo velhinho, coisazinho, e vai lá, toque. Quando você para no semáforo, vem um camelão fantástico, você fala, tem que voltar para o templo. Para parar com isso, você tem que voltar para o templo toda hora. Veio uma nova aliança, o mediador de uma aliança superior, para que vocês recebam a promessa da eterna herança. Simples assim. E aí, a remissão das transgressões. Ou seja, vocês não vão mais precisar ser assim. Porque o grande problema é... Esses dias eu vi uma postagem de uma menina alguém me mandou uma menina que falou, se Deus é todo poderoso, por que precisou de sangue e não sei o que lá, por que ele não perdoou e não sei o que lá, e foi falando assim, eu fui ouvindo, falei, gente do céu, de onde essa menina veio? Tadinha. Aí ela falou, por que para perdoar ele precisou matar um filho dele? Engano seu, disse eu para a menina lá conversando com o post. O Senhor, a Trindade, perdoou primeiro. A Trindade perdoou antes de criar. Senão não tinha nem criado, porque a Trindade é onisciente.
Então a Trindade viu antes e perdoou. E porque a Trindade perdoou, ela providenciou a salvação. Glória a Deus. Por isso que vale a pena se arrepender, porque tem perdão esperando do outro lado. Amém. Entendeu? Porque se não tiver perdão, você se arrepender, você entregou o ouro para o bandido. É a ideia do não lançar a pérola aos porcos. Tudo que Deus trabalhou com você, trabalhou em você, fez surgir em você, você aposta tudo na porqueria lá? Não joga isso para os porcos, não. Leva isso para um lugar onde tem a palavra de Deus. Porque os porcos lá são os que ensinam mal. Tá certo? Porque o Senhor está falando dos fariseus e ele disse, não, vocês não podem pegar o que Deus produziu em vocês, porque pérola é o negócio que Deus produziu em você. Não é assim na ostra? Então, pérola é uma coisa que vem de dentro. Deus produziu em você. Você não vai pegar isso e jogar numa porqueria qualquer. Não, você tem de buscar o sublime, você tem de buscar a palavra, você tem de buscar. E nós que ensinamos, temos de saber que aquelas pessoas têm pérolas produzidas nelas. E que elas têm de vir e ouvir uma palavra que faz jus ao que Deus está fazendo na vida delas. Não pode ser uma coisa que abusa do que Deus está fazendo na vida delas. Porque elas, por causa do que Deus fez na vida delas, estão dispostas a dar a sua vida. Aí cai na mão de porcos que abusam das pérolas. Não pode. Por isso que Jesus dizia para os fariseus, não tem perdão para vocês. Então, ele é o mediador de uma aliança maravilhosa, para a gente receber a eterna herança, e mudou o testamento, portanto mudou o testamenteiro, e agora a gente recebeu graça sobre graça. Por quê? Porque ele fez isso no tabernáculo modelo, não na sombra. Então, se ele fez isso no tabernáculo modelo, por que você insiste tanto na sombra? Por que eu insisto tanto na sombra? Tem alguma coisa errada aqui. A única explicação que eu tenho para isso é que eu não estou sabendo fazer a ponte entre a sombra e a luz. Porque quem sabe fazer a ponte entre a sombra e a luz, na hora que fala, lembra da palavra de Deus lá em Mateus 12, que Jesus disse que o mestre sábio tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Então, ele está falando da palavra. Está falando da palavra. Então, amanhã, quando vocês finalmente descobrirem que tem uma palavra muito melhor em um outro lugar, e vocês forem e vão em paz, vocês precisam saber distinguir o que é uma palavra de Deus. É uma palavra que sabe o que fazer com o tesouro, que sabe o que fazer com as coisas que vieram da primeira aliança e sabe juntar isso com a segunda aliança e dizer, olha aqui o brilho. Isso aqui é uma palavra que valoriza a pérola que Deus está fazendo com você, que leva você a ver Cristo, a adorar Cristo, a
dizer, eu posso confiar nisso. E é isso que o Hebreus está dizendo. Muito bem, tem mais coisa aqui em Hebreus, mas eu vou deixar para depois, porque o tempo já foi. E quero que você se lembre sempre que o Cristo, antes de vir fazer aqui no Calvário, fez lá no tabernáculo que serviu de modelo a Moisés. Por isso o universo só começa com a morte de Cristo. A morte de Cristo é a prova maior do perdão da Trindade. Por isso o sangue dele é conhecido antes da fundação do mundo. E por isso que o mundo vive em sofrimento, porque começou na morte. Não tem jeito de Deus construir um mundo sem sofrimento, porque para construir esse mundo ele teve de sair do lugar dele e ir para a morte. Entendeu? Então, naquela conversa da Trindade com a sabedoria, a Trindade diz para a sabedoria: bom, então vamos criar uma nova matriz para eles. E aí a gente recria todo mundo a partir da matriz, certo? Certo. Que mais, sabedoria? Mais algum detalhe que a gente precisa saber aqui? A sabedoria diz: tem. E é denso. Qual é? Tudo que vai ser feito a partir, portanto, da morte. Porque vocês têm de sair daqui agora para preparar uma matriz, a outra matriz já. Porque se vocês não prepararem a outra matriz já, quando a primeira matriz errar o alvo, vocês vão ter de destruir tudo. Então, para vocês não destruírem tudo, vocês têm de preparar essa nova matriz já. E criar tudo a partir dessa nova matriz. Por isso, a morte de Cristo é o princípio da existência. Sem a morte do Cristo, não poderia haver existência passível de ser sustentada. Simples assim. Você olha para todas as histórias que você vê da violência humana, por exemplo, e você pode ser tentado a perguntar: por quê? Se Deus é bom, por que tem essa violência? Mas essa não é a pergunta. A pergunta é: como é que nós estamos sobrevivendo a nós mesmos? Como é que nós estamos evoluindo, apesar de nós? Por que tudo isso ainda não foi destruído? Quem está sustentando isso aqui? E se tem alguém sustentando isso aqui, então tem algum propósito para tudo isso aqui continuar apesar de nós. Quem está insistindo na vida apesar de nós? Quem? E aí você vai para os profetas e apóstolos e eles vão dizer para você: a Trindade abandonou o seu lugar para que você pudesse ter lugar. No primeiro movimento, o seu lugar vai ser num ambiente de sofrimento. E vai ser num ambiente de sofrimento porque esse é o ambiente de Deus. Porque Deus foi para o sofrimento para você ter lugar. Mas, quando Deus terminar o que começou para resgatar a vida, virá um novo universo. E esse universo
universo será um lugar de justiça. Simples assim. Então é por isso que ele está sustentando tudo isso. Porque no final vai surgir um novo universo. Por que não surge agora? Porque Deus está esperando mais algumas pessoas chegarem. É claro que eu e você podemos dizer, ah não, Deus, vamos embora. Mas eu ficaria muito chateado se um cara como que pensou desse jeito fosse atendido em 1940. Porque eu só cheguei em 56. Então isso significa que Deus escreveu um livro da vida. E eu e você estamos nele. E aí quando eu pergunto por quê, ele me diz, porque tem mais gente aqui no livro. Quando todos eles chegarem, acabou. Se eu e você tivermos essa visão, nós vamos fazer de tudo para fazer o bem no mundo. E vamos fazer de tudo para diminuir o sofrimento desnecessário no mundo. Porque tem um bocado de sofrimento que é desnecessário. E sabe por que a gente vai fazer isso? Porque a gente sabe que esse aqui é um ambiente do sofrimento de Deus e que a gente só precisa conviver com o que é necessário, a gente não precisa piorar. E que a gente pode diminuir esse sofrimento para um montão de gente. E que no que depender de nós, é isso que nós vamos fazer. Porque nós estamos ajudando, estamos cooperando com Deus na manutenção disso aqui, até que o último da lista chegue. Quando o último da lista chegar, acabou. E Deus vai dizer, obrigado pela cooperação. Terminamos. E foi isso que o Paulo disse. Nós somos cooperadores de Deus na obra de manutenção da vida. Por isso que nós ficamos realmente muito irritados com os caras que estão atacando a vida. E aí a gente diz, não vai, na nossa frente você não vai fazer isso. Porque você não sabe, mas a gente sabe quanto custa a vida. A gente sabe quanto custa a vida. E se você não sabe, olha para a cruz. Se você conseguir olhar para a cruz, você saberá quanto custa a vida. Porque a cruz é manifestação do que aconteceu antes da criação, para que houvesse criação. Percebeu? Por isso que em tudo nós damos graças, mas não é o dar graças estúpido, tipo deu metiu o martelo no dedão e disse, ah Senhor, graças te dou, porque finalmente reconheci a existência do polegar. Não é uma estupidez dessa, não. É graças te dou, Senhor, porque a vida é mais do que isso. Porque nós vamos continuar trabalhando e insistindo na vida. E nós vamos continuar cooperando com o Senhor até que o último membro do livro da vida chegue. Amém? Amém. Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo, a cura de Cristo Jesus, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade como Deus prometeu a Abraão. Amém.